abrir a Escritura no Evangelho de João. Que alegria, né? Hoje, primeiro sermão de uma série de muitas mensagens que nós estaremos meditando neste Evangelho, o Evangelho do amor, o Evangelho do discípulo amado João. Eu me aproprio e me aproximo desse texto com muito temor e tremor, pois eu estou diante da noiva do Cordeiro, diante da igreja do Senhor. Que a palavra do Senhor seja viva neste lugar e que nós possamos em reverência continuar honrando o Senhor da palavra. João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3 e 4. João capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Os irmãos. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Todos. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra viva, eficiente, extraordinária Escritura. Que a Tua palavra seja clara aos nossos corações e que possamos com reverência acessar os santos dos santos nesta noite. Ajuda-nos por graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. João Evangelista, em sua carta, em sua escrita, nos lega e nos coloca diante de um dos textos mais importantes do Novo Testamento. O Evangelho de João foi escrito por um homem chamado Papias. Como é que ele é de João e foi escrito por Papias? É porque os escritores da Bíblia, em alguns textos, usavam os amanuenses. Eles ditavam enquanto o amanuense escrevia. Então João dita o Evangelho, já velhinho, e Papias escreve, transcreve a fala de João. Escrito entre, não se sabe a data exata, foi entre o ano 60 e 95. Enquanto João pastoreava a igreja em Éfeso. Este evangelho, ele é distinto, ele é diferente dos outros três: Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelhos iniciais, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos semelhantes ou sinótipos. João é um evangelho diferente. E por que ele é diferente? No decorrer do sermão você vai entender o porquê que o Evangelho de João é diferente. João, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu com Salomé. Era um homem próximo de Jesus, dentre os 12 o mais próximo. Inclusive os discípulos sabiam que quando eles queriam tirar alguma informação de Jesus, eles tinham que recorrer a João. Conversa com João e pede para João falar com Jesus, porque se Jesus não disser para João, ele não diz para mais ninguém. Então João era amigo. Já disse um escritor que foi o homem que ouviu o coração de Deus pulsando, porque enquanto Jesus estava sentado, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Privilégio, né? Ouvir o coração de Deus é um privilégio. Então João, ele era um homem repleto de amor, repleto de exemplos extraordinários. Mas o João também era homem. Em um dado momento, atribulado com os samaritanos, ele disse: Jesus, vamos fazer uma oraçãozinha aqui, para o Senhor mandar fogo do céu e matar esse povo. Olha só que interessante, né? Então nós estamos diante de um dos mais preciosos textos da história do cristianismo. Os irmãos podem ter certeza que esse evangelho tem a capacidade de recriar
a nossa forma de perceber Deus, renovar e restaurar o amor que nós estamos dedicando ao Senhor. João nos apresenta uma nova forma, uma nova perspectiva de interpretar a Escritura Sagrada e de perceber a ação de Deus. João é um livro diferente dos demais. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas tinham o objetivo de apresentar as obras de Jesus, João não tem o objetivo de apresentar as obras de Jesus. Ele tem o propósito de apresentar o caráter, a personalidade e a deidade de Jesus Cristo. Quando Mateus escreve o seu livro, o objetivo de Mateus é retratar Jesus como rei. Quando Marcos escreve, o objetivo de Marcos é retratar Jesus como servo sofredor. Quando Lucas escreve, o objetivo de Lucas é retratar Jesus como filho do homem. Mas quando João escreve, o objetivo de João é retratar Jesus como filho eterno de Deus. E ele começa o seu evangelho nos falando sobre o resumo de todas as demais palavras que ele dirá nos 21 capítulos. O evangelho de João começa com a expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. É assim? É quase assim. Ele só altera o final. Ele usa a mesma expressão no princípio, mas ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Mas eu tive a impressão que estava lendo Gênesis. Por quê? Porque Marcos, Mateus e Lucas, quando foram falar de Jesus, eles falaram de sua infância. Eles começaram a história contando do seu nascimento, da adolescência, quando ele foi ao templo e ensinou os mestres da lei. Eles falam de Jesus a partir do nascimento de Jesus. João não. João faz um resgate que nenhum evangelista faz. João diz assim: a história dele não começa quando ele nasce, porque ele nunca nasceu. Ele é eterno. Ele apenas encarnou, mas não há momento em que ele não existiu. Ele sempre foi. Ele é eternamente. E aí João diz assim: ele não é um menino que nós conhecemos a partir de sua infância. Ele é o Deus eterno, e no princípio ele já era. João está dizendo: antes de haver tempo, antes de haver princípio, ele já era. Isso é extraordinário. E por que João está fazendo um link com Gênesis 1:1? Por que João está dizendo no princípio era o verbo, enquanto Gênesis 1:1 diz no princípio criou Deus? É porque João não está falando apenas do nascimento de mais um ser humano. É porque João não está falando do nascimento de um revolucionário, de um estadista, de um homem influente. É porque João está nos informando que o nascimento de Jesus representa a recriação do mundo. Assim como Gênesis usa a palavra no princípio para dar a ideia de que tudo passou a existir, no Novo Testamento João usa a palavra no princípio para nos dar a ideia de que novas coisas vão existir. O que João está dizendo é: no princípio Gênesis Deus criou. No princípio o verbo recriou aquilo que o pecado maculou. O que é o evangelho de Jesus para João? Recriação, restauração, renovação. O que é o evangelho para João? A ideia de que Deus não desistiu de você. João está dizendo: Deus tem direito sobre você porque Ele te criou, mas você decidiu abandoná-lo. Agora,
Ele continua reconquistando o direito sobre você, porque Ele te comprou, Ele te restaurou. No princípio Ele te criou, no Calvário Ele te reconquistou. No princípio você foi criado, em Cristo você será recriado, nova criatura, novos céus, novas terras, novos sonhos, novas possibilidades, tudo isso está incluído naquele que vive o Evangelho de Jesus. E João diz assim: olhe para o Gênesis e veja Deus criando as coisas. Olhe para o meu Evangelho e veja Deus recriando todas as coisas. E se você quiser saber como essas coisas se processam e o que é que Deus vai criar, o que é que Deus vai recriar, você precisa continuar olhando para os meus textos. Você vai lá para Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5. E o que está assentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Olha só a sequência de João. Olha como João capítulo 1, versículo 1 é profundo. João está dizendo o seguinte: Gênesis cria, a cruz recria, e o Cristo glorioso restabelece a ordem. E quem é que ele usa para restabelecer a ordem? A igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Bendito seja o nome de Jesus. No dia do seu casamento, algo foi criado, mas à medida que o tempo foi passando, algo morreu. João está dizendo: Deus tem um novo princípio para o seu casamento. E se você permitir que a cruz faça parte do seu casamento, o Senhor vai declarar: eu faço nova todas as coisas no seu casamento. Essa é a lógica de João. Essa é a ideia de João. A ideia de João é que o Evangelho de Jesus tem um propósito de renovar todas as coisas. Todas as coisas. Se Adão foi afetado pelo pecado, e se toda a humanidade herda essa maldição, se toda a humanidade se torna culpada em Adão, em Cristo Jesus, toda a humanidade pode ser restaurada. Em Cristo Jesus, todo coração pode ser recriado. Em Cristo Jesus, toda a vida pode ser restaurada. O que Jesus está nos ensinando é este princípio extraordinário. Eu posso fazer nova todas as coisas, mas para que você seja nova criatura, é preciso que todas as coisas sejam novas. Se queremos ser novas criaturas, é preciso que nós permitamos que o Cristo de Deus altere todas as coisas. Senhor, eu quero mudar, mas nessa área não interfere, não vai ter milagre. Só tem recriação se Ele derriba o velho, coloca um novo alicerce e reconstrói o novo. Só tem nova criação se Ele joga fora o odre velho, coloca um odre novo com vinho novo para a glória do nome dEle. Só tem nova criação se todas as áreas da nossa vida forem restauradas pela soberania e pela graça do Deus que cria todas as coisas. Então o Evangelho de João, no seu primeiro versículo, está nos convidando a esta profunda reflexão. Deus está além do tempo. Quando o tempo não existia, Jesus já era. Inclusive, foi a sua voz que ordenou a criação do tempo. O tempo passou a existir porque Jesus disse fiat, faça-se. Porque Jesus usou a expressão realize-se. E a palavra poderosa em ação, a partir dos lábios do eterno Deus, iniciou o processo de gestação deste mundo. Nós temos todas as coisas, porque antes de todas as coisas nós tínhamos apenas um, o Cristo Jesus e Senhor. Então a primeira coisa que nós aprendemos, e João nos ensina isso, é que Deus é eterno. E em Cristo Jesus nós temos a manifestação da eternidade de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos, e a gente vai
revisitar esse texto sempre, é que Jesus é a palavra, é o verbo. Jesus é a voz de Deus. Jesus é a palavra encarnada. E olha só o que o texto sagrado diz: o verbo estava com Deus. E aí o texto diz: o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João está, irmãos, nos trazendo um dos grandes ensinos para a vida cristã. Você sabe o que é que João está nos ensinando? É que o evangelho de Jesus, ele é o mesmo pregado há 100 anos atrás. Não há mudança na escritura sagrada. Daqui a 200 anos, a escritura tem que ser pregada com a mesma fidelidade. Agora, a forma de apresentar o evangelho tem que ser diferente. João escreve o seu evangelho 30 anos, diga comigo, 30 anos. 30 anos depois dos outros 3. E o que João escreve é totalmente diferente do que os outros escrevem. Mas por que é diferente? Porque quando João escreve o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho para responder e repreender o espírito da época. Ele escreve o evangelho para responder os problemas da época. Você pode ler João, os 21 capítulos, hoje à noite. Você não vai encontrar nenhum trecho onde Jesus expulsa um demônio. Será que Jesus em João não tem poder para expulsar demônios, irmão? Tem. Continua tendo, sim ou não? Jesus hoje tem poder para expulsar demônios, sim ou não? Só que já havia registros suficientes nos outros evangelhos da autoridade de Jesus sobre o inferno. E João agora está diante de um drama muito maior. E qual era o drama de João? Gnósticos. Os gnósticos quase destroem a igreja primitiva. Os gnósticos amavam e honravam a gnose, a sabedoria, e construíam doutrinas que eram incorporadas no cristianismo primitivo e gerava profunda divisão na igreja. Quando os irmãos lerem na história da igreja sobre os gnósticos, os irmãos não pensem que os gnósticos eram filósofos que ficavam lá fora na igreja, combatendo, como os ateus combatem hoje, tentam combater as ideias cristãs. Os irmãos não pensem que os gnósticos eram pessoas que ficavam na sala de aula e quando um crente chegava ele dizia assim: tu acredita mesmo que Jesus é Deus? Pois eu quero provar para você que ele não veio em carne. Eu quero provar para você que ele é um demiurgo, ele é um Deus menor, ele é um ser criado. Eu quero provar para você que não existe essa ideia de divindade na pessoa de Jesus. Não era isso, gente. Os gnósticos eram cristãos. Eram presbíteros dentro da igreja. Eram líderes dentro da comunidade. Olha que problema sério. Haviam os cristãos judaizantes e os cristãos gnósticos. A igreja tinha alguns sectarismos, a igreja primitiva. E os cristãos gnósticos estavam ensinando que Jesus não havia encarnado, que Jesus não era eterno, ele era mais uma criação, uma espécie de éon, uma criação de Deus. 4 séculos depois nasce um presbítero chamado Ário e cria a doutrina do arianismo, que até hoje é propalada pelos testemunhos de Jeová. A ideia de que Jesus não é divino, é um Deus menor, herança do gnosticismo. E aí as pessoas correm para João e dizem assim: João, tu é a última voz viva, João. A gente já sabe que Jesus tem poder e autoridade para expulsar demônios. A gente já sabe que ele tem poder e autoridade para realizar milagres extraordinários. A gente já sabe dos feitos de Jesus. Agora a gente precisa entender, João, a essência da pessoa de Jesus. E aí João diz assim: descansem o coração de vocês, porque Jesus é o verbo.
E eu tenho uma notícia maravilhosa para dar a vocês. Ele não é apenas o verbo. Ele estava no princípio com Deus. E eu tenho mais uma outra notícia maravilhosa. Este verbo era Deus. Você sabe o que é a expressão estava no princípio com Deus? No grego é prostonteon. O que é prostonteon? Face a face. Agora, quando você traduz no grego prostonteon, face a face, não é a situação de Moisés, que está face a face com Deus em oração, sendo ele homem e Deus absoluto. Quando a Bíblia diz que ele é o prostonteon, ele está face a face, a Bíblia está dizendo, ele é coigual. Ele é perfeito como o Pai. Ele é um com o Pai em essência. Olha que coisa extraordinária. Ele é um com o Pai em essência. Jesus é Deus bendito eternamente. Co-igual, co-eterno, co-perfeito, Salvador extraordinário desta igreja. Jesus é sublime, único. Jesus é inigualável. E João então vai resgatar a igreja a refletir sobre a deidade de Jesus, sobre a divindade de Jesus. Jesus vai expurgar, expulsar da igreja, demover da igreja a ideia diabólica que humanizava o Mestre Jesus. E você vai ver isso em todo o Evangelho de João. O objetivo de João é sempre este. O objetivo de João é apresentar o Cristo que é Deus bendito. E aí ele usa uma expressão que era usada pelos gregos: verbo, logos. A expressão verbo, segundo João, significa palavra em ação. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, o que é que João está dizendo, perdão? João está dizendo, Jesus é a palavra de Deus em ação. Você quer conhecer o Mestre? Você quer conhecer o absoluto Deus? Você quer conhecer o Senhor da sua vida e da sua história? Olhe para Jesus. Você quer entender Deus em sua plenitude e graça? Você quer entender a revelação máxima e perfeita de Deus? Olhe para Jesus. Você quer compreender qual é o propósito de Deus para a sua história e para a sua vida? Olhe para Jesus. Você quer saber qual é o ideal de Deus para a sua vida de santidade? Olhe para Jesus. Você deseja saber qual é o desejo de Deus quando você estiver concluindo a sua carreira? É que você esteja semelhante a Jesus. Cristo Jesus é o princípio, Cristo Jesus é a continuidade e Cristo Jesus é o sonho de Deus para nós. Olhando para Jesus e vivendo em conformidade com Cristo, nós alcançaremos o propósito de Deus para nós. John Charles Riley disse o seguinte: é mais fácil alguém arrancar os olhos da órbita, conseguir enxergar, do que alguém encontrar Deus plenamente sem olhar para Jesus. Você imagine alguém sem olho na órbita. É possível que ele veja, irmão? Sim ou não? Não pode. Se você demove os olhos, é impossível que a pessoa veja. Ela pode sentir, ela pode tocar. Seus olhos serão transferidos para o toque, mas ela não pode ver. Ela pode perceber, mas não ver. John Charles Riley, grande teólogo puritano, disse o seguinte: é mais fácil essa pessoa ver do que alguém encontrar Deus procurando em outro lugar, senão na pessoa bendita de Jesus. E aí João está dizendo, Jesus não é um cientista político que veio nos apresentar uma ideologia alterada. Jesus não é um zelote que veio guerrear contra os romanos. Jesus não é um rei que veio conquistar os reinos e dar poder a Israel. Jesus é o Deus bendito, que criou todas as coisas. Quando nada existia, Ele já era eternamente perfeito, plenamente eterno. Jesus é bendito soberanamente. Ele criou as coisas grandiosas que você só consegue ver a partir de um telescópio.
E Ele criou as coisas minúsculas, que você só consegue perceber a partir de um microscópio. Ele criou aquilo que é grande e aquilo que é pequeno. Ele criou tudo que existe. E se Ele criou tudo que existe, a tua vida foi criada por Ele. A tua história foi pensada por Ele. As tuas escolhas foram pensadas por ti. Mas Ele pode recriar as tuas escolhas e colocar diante da tua vida e da tua história uma nova criação, para a glória do nome bendito dEle. Glória a Jesus. Então Jesus é Senhor de todas as coisas. Essa é a mensagem de João. O que João está dizendo é: retire os olhos dos seus feitos e olhem para Ele. Retirem os olhos da beleza da criação e olhem para a grandeza do Criador. Vocês estão olhando para o jardim, tirem os olhos do jardim. Inclusive um teólogo disse que a queda de Eva foi porque ela passou muito tempo olhando para a fruta. Às vezes você passa tempo demais olhando, admirando. E aí João está dizendo: não admire a criação, admire o Criador. Não admire o que Deus faz, admire o que Deus é. Não venha à igreja pelo que você recebeu de Deus, venha à igreja por aquilo que Ele é na sua história. Não venha à igreja para receber mais do Senhor, venha à igreja porque Ele já te deu no Calvário aquilo que você não merecia. Não venha à igreja porque deseja carimbar seu passaporte para o céu. Venha à igreja porque o céu já foi carimbado quando Ele rasgou o escrito de dívida contra a tua vida e a tua história. Já foi pago, tetelestai, glória a Jesus. João está dizendo: vamos nos distanciar da criação e vamos nos aproximar do Criador, porque nós podemos muito bem buscar a bênção e rejeitar o abençoador, mas o abençoador é melhor do que a bênção. A bênção é boa, mas o abençoador é melhor do que a bênção. Glória a Jesus. O abençoador é melhor do que a bênção de Deus na sua vida. Eu vou seguir a Jesus porque eu preciso de uma casa nova. Você pode ter uma casa nova, grande e segura. Se Ele não estiver lá, não serve. Você pode morar numa taberna com goteira, né, irmão Kleber? Mas se Jesus estiver na taberna, aquele lugar é um paraíso. Glória a Jesus. Tudo que Jesus cria é perfeito. João está nos convocando a repetir essa voz. João está nos convocando a perceber esta grandeza. Ele é o Verbo, Ele é a voz andante, Ele é a voz que tabernacula com o homem, que caminha. Ele é a voz que se expressa de forma progressiva. O Deus do Gênesis vai se revelando ao homem cada dia de forma mais aproximada. Êxodo, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, e aí todos os demais livros da Escritura. Você caminha pelos profetas maiores e menores, e você vai percebendo a revelação de Deus. Mas quando chega a plenitude dos tempos, a voz que era ecoada a partir do assim diz o Senhor dos profetas, a partir da tinta, da pena dos reis, essa voz se torna gente, essa voz encarna. O Deus que anteriormente nos orientava por meio da escrita, agora se tornou carne. Agora Ele não mais diz, Ele é. Agora Ele não mais diz faça, Ele vem e faz. Agora Ele não mais diz obedeça, Ele vem e obedece. Agora Ele não mais diz tem uma lei para você, não, Ele vem e cumpre perfeitamente a lei. Glória a Jesus. E Ele fala às crianças. Inclusive eu acho que Jesus era muito simpático, né? Tem irmão que acha estranho, porque às vezes a gente está no culto aqui, a gente brinca, a gente ri, e aí tem aquele irmão que diz assim: a casa de Deus não é casa de sorriso, a gente não pode rir. Isso sempre existiu, irmãos, na igreja. Moody dizia que igreja não é ambiente de riso, porque estamos adorando um Deus que pagou um preço muito alto para que a gente sorria na presença dele. Spurgeon já dizia que se você não sorrir, você não é gente. E um Deus de alegria que faz a tristeza saltar de alegria,
só pode gerar sorriso na presença dele. Então, eu fico com espanjo, glória a Jesus. Quem quiser ficar com mude, fique com mude e fique mudo, né? Eu fico com espanjo. E eu digo aos irmãos, acredito que Jesus era muito agradável. Você sabe por que Jesus era agradável? Porque as crianças corriam a ele. E criança não chega perto de gente engessada. Criança não se aproxima de gente chata. Chega não, irmão. E tem uma coisa, não tem nada melhor para denunciar a situação da nossa casa do que uma criança. Se você entra na casa de uma pessoa, aquela criança está feliz, brincando e falando pelos cotovelos e conversando, ainda que não seja uma criança comunicativa, mas que seja uma criança tranquila, mas que esta criança esteja no seu nível de comunicação, brincando, livre, sem amarras, é porque Jesus está naquela casa. Jesus está naquela casa. Estava lendo essa semana um texto de um filósofo que eu gosto muito, e ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que nós perdemos a infância quando a gente descobre que vai morrer. E é verdade, gente. A Milena nem se lembra que existe morte. Não sabe. O problema é quando a gente completa 6, 7 anos, 8 anos, que a gente se depara com a realidade de que nós estamos caminhando inevitavelmente para a morte. Aí a gente passa a vida todinha com a sensação de que a gente está se aproximando dela. É assim ou não é? Tem dia que você nem lembra que ela existe, mas tem hora que você, Jesus, estou sentindo o cheiro. E aí esse escritor diz que nesse momento a vida começa a ser uma vida amarga, porque nós temos a sensação de que estamos caminhando para um destino que nós não conseguimos escapar dele. Não conseguimos escapar dele. A criança não. A criança, ela não sabe da morte. E porque ela não sabe da morte, ela transforma tudo em brincadeira. Eu estava no shopping hoje passeando com os amigos, eu fui fazer uma aquisição e a gente foi caminhar um pouco, até me encontrei lá com o nosso irmão, e aí a gente estava caminhando um pouco no intervalo do almoço, e aí tinha 2 meninos brincando, tinha uma rampa de descer cadeirante, e aí um meninozinho veio aqui na rampa, aí botou a barriga na rampa, aí a menina veio e empurrou as pernas, aí ele saiu descendo, e a mãe no celular e o meninozinho descendo na rampa. Aí a menina voltou e botou a barriga no chão. Aí o menino veio e empurrou. Irmão, quando ele levantava assim, que eu olhava a blusa, mas engraçada a situação. Aquele ambiente não era um escorregador, estava imundo de sujo, mas se tornou um escorregador para aquelas crianças. Por quê? Porque não existe morte. Vamos brincar. Eu fico muito triste quando eu vejo crianças pregando o evangelho como adultos. Poucas coisas me entristecem tanto quando eu vejo uma criança, queria dizer para você que Jesus vai mudar, e aí fala igual adulto, vai mudar a sua vida, eu fico muito triste, porque criança não prega o evangelho assim. Essa criança está alienada, apenas repetindo o que viu o pai fazer. Criança tem criancice, gente. Criança prega o evangelho brincando. Se você vê uma criança se comportando como um adulto, essa criança está em um lugar de risco, porque ela vai ter a sensação de morte muito cedo. E vamos permitir que os nossos filhos sejam crianças, o tempo que Deus destinou que eles sejam crianças. Pastor, quer dizer que a gente tem que ocultar a morte? Não. Você vai para um velório, leva o seu filho para o velório. Vai ter idade que ele vai chegar e vai dizer assim, por que ela não se levanta? Por que ele está deitadinho desse jeito? E vai ter idade que ele vai chegar e vai dizer, amanhã ele não vem mais não? Vai não, e vai começar a chorar. Naturalmente ele vai perceber que a morte é existente. E aí o Senhor Jesus nos ensina uma coisa linda. O Senhor Jesus diz assim, quer ser feliz? Quer viver o reino? Seja criança. Porque na cruz do Calvário, eu transmiti para vocês uma mensagem que vocês muitas vezes não creem. A mensagem que eu transmiti no Calvário foi que a morte deixou de ser problema para vocês. Então, se o único medo que vocês têm é da morte chegar, deixa ela chegar, porque eu já resolvi o teu problema com a morte. Você agora é eterno.
você agora foi salva, você agora foi salvo. A morte deixou de ser problema para a sua vida. Brinque mais, sorria mais, seja livre e liberto, seja consciente do Deus de amor e de graça. Que tenhamos o coração de criança e a liberdade de dizer: a morte já não é mais problema, porque a palavra de Deus se fez carne e me comunicou essa verdade. Glórias sejam dadas a Jesus. Você sabe quando foi que a palavra em ação foi mais efetiva? Quando a palavra não podia falar. E quando foi que a palavra não pôde falar? Quando morreu. A última palavra foi: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que ele morre. A palavra cessa, mas diz a Escritura que ele pregou aos espíritos em prisão. E pregar aos espíritos em prisão não é ir no inferno e sair pregando para o pessoal sair do inferno, não. Pregar aos espíritos em prisão é declarar vitória sobre a morte. O silêncio de Jesus é voz. O silêncio de Jesus é mensagem. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas dores ele reputou sobre si. Contudo nós o consideramos como ferido de Deus, sofrido e abatido. Mas ele foi abatido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca. Como ovelha muda, ele pregou a maior mensagem que alguém poderia pregar. Como ovelha muda, ele foi em silêncio para o matadouro, para que hoje a gente pudesse declarar: a morte já não é mais problema. Rubem Alves diz que a gente passa a vida toda tentando transformar a criança em adulto, e Deus passa a vida todinha tentando transformar adulto em criança. Coisa linda, né? A gente quer que o menino fique adulto. Cresce, menino, chore mais não, engula o choro, cala a boca, come direito. Menino, tu já é menino, tu já é rapaz. Menina, tu já é moça. E aí a gente fica dizendo: olha, já sabe comer sozinho, já é moça. Já sabe para a escola sozinho, é rapaz. Aí a gente vai dizendo: você vai chegar lá, você vai ser adulto. E aí quando ele chega na adolescência, ele diz: covardia, pai e mãe. Não queria ser isso não. Queria continuar acreditando na ilusão. O mundo real é difícil demais. O mundo real tem dor, tem sofrimento, tem morte, tem mentira. E aí a gente diz assim: o adolescente é uma aborrecente. Tristeza quem diz isso. Não, gente. Não é fácil ser adolescente. Você está se encontrando com a dura realidade que o mundo não é tão perfeito como você pensava que era. Mas Deus vai colocar na sua vida adolescentes, gente que vai tornar esse mundo melhor. Se os seus pais não cumpriram essa missão, Deus vai colocar gentes na vida de vocês, e essas pessoas vão adotar vocês, e vocês terão um futuro melhor para a glória do nome de Jesus. A igreja faz isso, sim ou não? A igreja faz isso. Terceiro lugar, o João. Meu Deus, falta 10 minutos. João vai demorar mais do que o que eu pensava, viu, irmão? Vou correr para a gente concluir. Em terceiro lugar, Jesus é criador. Diga comigo: Jesus é criador. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo: vocês estão olhando para a criação? Não olhem, olhem para o Criador. Porque todas as coisas só foram feitas por causa dEle. E aí ele diz assim: positivamente, todas as coisas foram feitas por Ele. Negativamente, nada do que foi feito teria sido feito se não fosse Ele. Isso é extraordinário.
João diz assim: positivamente foi ele quem fez, e negativamente só existe porque ele estava lá, porque ele ordenou e tudo passou a existir. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus criou o tempo, mas ele não apenas criou o tempo, ele entrou no tempo e refez a criação. Você não deu glória a Deus porque não creu, mas que ele é isso, ele é. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida, mas não é somente o pão da vida, ele é o maná do céu. E a Bíblia diz que está escondido para aqueles vitoriosos que ouvirem o soar da trombeta e a voz do mestre dizendo: vinde benditos de meu Pai e tomai por herança o reino que está pronto. Quem é Jesus? Jesus é o sacerdote que intercede por nós. Jesus não é apenas o sacerdote, Jesus é o próprio templo, que em 3 dias foi derribado e ao 3º dia ressurgiu vitorioso. Mas Jesus não é apenas o templo, ele é o Cordeiro Imaculado, que às 15 horas da tarde foi morto para que nós tivéssemos vida com abundância. Quem é Jesus? Jesus é tudo em todos, absoluto, soberano, glorioso, inigualável, majestoso, a beleza da poesia, a essência do amor, a grandeza da liberdade. Cristo Jesus é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem passar por Ele. Tem que passar por Jesus. João então diz assim: Jesus não é apenas eterno, Jesus não é apenas o verbo, Jesus é também a vida. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. Diga comigo: Jesus é vida. Você sabia que no Evangelho de João, e é interessante isso, o Evangelho de João não se propõe a falar dos feitos de Jesus apenas. O Evangelho de João se propõe a falar da pessoa de Jesus. Você sabia que tem 21 capítulos, e do capítulo 1 até o capítulo 11 conta milagres? Sabe quantos? 6. Você sabia que do capítulo 12 até o 21 não conta milagres? Capítulo 12 até o 21 é só sobre a última semana de Jesus caminhando para o Calvário. Metade do Evangelho é para falar de alguns milagres, e a outra metade é para falar do maior milagre que já existiu. Agora tem uma conta interessante que só vai saber quem veio hoje. Olha que coisa interessante. Primeiro, Jesus trouxe vida para um casamento em Caná da Galileia, capítulo 2, os irmãos conhecem. Segundo, Jesus trouxe vida curando o servo do centurião. Terceiro, Jesus trouxe vida curando o paralítico no tanque de Betesda. Quarto, Jesus trouxe vida multiplicando 5.000 pães, ou aliás, alimentando as 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Em quinto lugar, Jesus trouxe vida para um cego de nascença, ao curá-lo. E em sexto lugar, Jesus trouxe vida para o seu amigo Lázaro. Quando disse: Lázaro, você está me ouvindo, camarada? Estou sim, senhor. Pois vem para fora. E Lázaro foi. 6 milagres. Todo bom judeu sabe que o número 7 é o número da perfeição no judaísmo. E o 7º sinal de Deus está registrado do capítulo 12 até o 21. O 7º sinal de Deus é a cruz de Cristo. Cruz de Cristo. Quando Jesus diz assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, Ele estava nos declarando: todo mundo que tem vida porque passou por Ele. Diz aí para o irmão ou irmã que está do teu lado, diz assim: foi porque você passou por Ele. Diz aí. Foi por isso, meu irmão. Não foi por sua causa não, viu? Você pode se esforçar, você pode se esmerar, mas se não passar por Ele, não tem vida. Tem vida porque passou por Ele. Glória a Jesus. E sabe o que foi que Ele fez? Ele não passou, Ele entrou na sua casa e habita na sua vida. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o próprio João, na sua missiva, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: porque a vida foi manifesta. E quem é a vida manifesta? Jesus. E nós a vimos, e não apenas vimos, nós testificamos, e agora nós anunciamos a vida eterna. A vida eterna é esta, que foi revelada em Cristo Jesus. Nós vimos, testificamos e anunciamos: Jesus é a vida, Jesus é a vida, Jesus é a vida. Mensagem gloriosa, né?
A mensagem de João é gloriosa, gente. E aí, para concluir, essa é uma curiosidade bíblica que eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Uma curiosidade bíblica. Faltam 5 minutos. Nós vamos terminar no horário como a gente busca sempre fazer. Mas olha que curiosidade bíblica interessante. Jesus é a luz. Olha só o que o texto conclui lá no versículo 4, quando eu li. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Eu comecei falando para os irmãos que João faz um comparativo do ato criador de Deus. E ele então informa que há uma nova criação em Cristo. Não foi isso? Se você for lá para Gênesis, você vai ver: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus haja, e disse Deus haja. Aí João agora está falando sobre a luz. Ou seja, João inspira-se no Gênesis 1 para começar o seu livro. Então, os primeiros versículos de João são a âncora onde toda a embarcação do Evangelho vai estar segura. Agora olha que coisa interessante, uma curiosidade para a gente ir para casa. Hoje eu aprendi uma coisa diferente. Você vai aprender uma coisa importante. Abra comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12. E disse Deus, os irmãos acharam? Amém? Irmãos, se tiver dificuldade de achar esse versículo, é porque tem 2 dias de crente. Se tiver 3 dias, já é para saber, viu? E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Agora você vai comigo para o versículo de número 16. Versículo de número 16. O que a Escritura diz no versículo 16? E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Primeiro Deus faz as plantas, depois Ele faz o sol. Mas quem conhece minimamente biologia sabe que só tem vida para a planta se tiver sol. Mas primeiro Deus faz as plantas para depois fazer o sol, porque Deus está dizendo lá no Gênesis que Ele é a vida. E ainda que os reflexos naturais não estejam sobre a sua vida, Ele é sobrenatural. Então você não precisa do sol para ter vida, você não precisa do advogado para ter vitória, você não precisa do médico para ter saúde. Você precisa de tudo isso se esse for o caminho de Deus e a vontade de Deus. Mas você não precisa disso. Sem isso Deus pode te dar vida. Agora, se Deus te colocar diante do sol, usufrua do calor do sol. Se Deus te colocar diante do médico, usufrua da sabedoria do médico. Mas Deus não precisa estar preso ao médico. Ele pode dizer: seja sarada, seja sarado, e a vida acontece. A Bíblia começa dizendo que a vida está nele e não no sol. A vida está nele e não na medicina. A vida está nele e não na ordem judiciária. A vida está em Deus. Ele é a vida, e quem passa por Ele tem vida, e vida com abundância. Eu vou concluir esse sermão com a expressão de Paulo. Esse aqui é o grito mais belo do apóstolo Paulo sobre o Deus Criador. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E o que foi, Paulo? Sejam tronos,
sejam dominações, sejam potestades, sejam principados, tudo foi criado por Ele. Só por Ele não, foi criado para Ele. Ele o quê? Ele é antes de todas essas coisas, e todas essas coisas subsistem por Ele. Ele vem antes, Ele cria e Ele sustenta. Glórias sejam dadas a Jesus. Quem pode ficar de pé cantando e celebrando ao Senhor? Por sua bondade e graça, que nós possamos celebrar o Senhor. Hoje nós vamos fazer apenas uma oração, concluindo esse culto. Irmãos, quem foi abençoado com o Evangelho de João, diga amém. O Evangelho de João é uma das caminhadas e uma das jornadas mais extraordinárias da Escritura.